Bom, nós vamos começar então a aula de hoje, que senão vai ficar é, muito tarde. E eu fiquei de trabalhar nessa aula de hoje a estrutura faça enquanto, né? Eu vou utilizar como modelo a aula que a gente utilizou na semana passada, usando a estrutura enquanto faça, e eu vou fazer as alterações aqui para tornar essa estrutura para funcionar como faça enquanto, já que ela é muito semelhante, né, à estrutura anterior. Pedro, dá dando para ver aí a tela do meu computador, do Word? Sim, professor. Ok, beleza. Então eu peguei como exemplo essa estrutura que nós fizemos lá com enquanto faça, né? E eu vou fazer agora a alteração e tornar essa estrutura um faça enquanto. Ela é bastante semelhante, faça enquanto. Aí eu vou fazer as devidas alterações, né? E depois a gente vai analisar com base no exemplo também que a gente viu. Eu vou permanecer aqui com as variáveis, vou usar a mesma estrutura que foi utilizada e vou fazer as alterações aqui. Bom, agora essa estrutura, a condição ela passa para o final. Então ela vem para cá e começa com faça. Começa com faça. Muito bem. Bom, então eu fiz uma alteração na estrutura, tá? Vejam que ela depende de um contador para controlar o número de repetições, tá? E a diferença agora é que ela já começa mandando fazer alguma coisa. Então ela vai executar todos os comandos que estão aqui, enquanto essa condição aqui embaixo for verdadeira, tá? E o restante eu não alterei nada. Então nós vamos fazer agora o teste de mesa, né, para poder a gente visualizar a execução dessa estrutura do início ao fim, ok? Então começou lá o algoritmo, a execução do algoritmo. Aí o primeiro comando é este aqui, real n e s. Então ele criou duas variáveis na memória, uma chamada de n e outra chamada de s. E lá dentro dessas estruturas ele vai armazenar valores do tipo real. O próximo comando da estrutura é um comando de atribuição. S recebe o valor zero. S recebe zero. Então ele vai atribuir o valor inicial igual a zero para o acumulador S. A próxima instrução é criando uma variável inteira chamada de cont, que eu vou utilizar aqui para fazer o controle do número de repetições, né, que vão acontecer no meu programa. Ok? Eu vou fazer uma alteração também na quantidade, embora o algoritmo, né, seja para fazer a somatória de 100 números, como vai ficar muito extenso, né, eu vou fazer até o final, eu altero para um valor menor, aí eu vou colocar, por exemplo, 3, quanto for menor do que 3, para fazer 3 vezes apenas, e eu testo, né, com essas 3 vezes. Se funcionar com essas 3 vezes, com certeza vai funcionar com 100 também. Muito bem, então criei o cont, está aqui o cont, uma variável do tipo inteira, que vai ser utilizado para controlar o número de repetições. E depois eu atribuí um valor inicial para cont, um valor inicial igual a zero. Então eu vou colocar aqui um valor inicial igual a zero. Então, diferente da estrutura anterior,
agora ele já começa com faça, mandando fazer alguma coisa. Então, sem testar qualquer variável, ele já manda executar alguma coisa. Então, faça. Então, começou com o faça. Aí o primeiro comando, imprimir, digite um número. Ora, imprimir, digite um número é o quê? Mostrar no monitor do usuário exatamente o texto que está entre aspas aqui. Então, vai lá aparecer no monitor do usuário, né, o comando para mandar imprimir um número. E vai aguardar que o usuário digite alguma coisa. Aí no nosso exemplo, o usuário vai lá e digita o valor igual a 5. No momento que o usuário digita o valor igual a 5, teclou Enter, este valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável n. Então, o que foi digitado vai ser lido e vai ser armazenado na variável n. Então, o valor 5 vem para cá. Próxima instrução é um comando, uma expressão, né? Uma expressão. S recebe S mais n. Uma expressão, como é que funciona? Executa os comandos que estão no lado direito e armazena na variável à esquerda. Aí ele vai pegar o conteúdo de S e somar com o valor de n. O conteúdo de S nesse momento, 0. O conteúdo de n, 5. 0 mais 5, 5. Vai armazenar onde? No próprio S. Ah, tem alguma coisa lá. O que ele faz? Ele vai sobrepor o valor. Então ele somou 0 com 5, deu 5. E mandou armazenar no próprio S. Então ele vai substituir, né, sobrepondo o valor para executar essa tarefa. Próximo comando. Conte recebe, conte mais 1. De novo uma expressão, né? De novo uma expressão. Então, a execução dessa expressão, ele vai fazer o quê? Execute o comando que está no lado direito, né? E armazene na variável à esquerda. Aí vai pegar o valor que está armazenado em conte, somar com 1. Quanto está armazenado em conte? 0. 0 mais 1, 1. Armazena no próprio conte. Tem um valor colocado lá no momento. O que ele faz? Ele vai sobrepor. Então ele somou 0 mais 1, 1. Armazena no próprio conte. Aí chegou aqui, substituiu o valor. Tudo bem até aqui? Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Beleza. Aí depois ele chega finalmente, né, no final da estrutura faça, né? No final da estrutura faça. Aí sim que ele vai fazer a pergunta, né? Enquanto o conte for menor do que 3, ele vai fazer o que? Se for verdadeiro, vai voltar e fazer todas as instruções novamente. Aí eu pergunto, conte no momento é menor do que 3? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou Verdadeiro. falso? É verdadeiro. Conte é menor do que 3. Se é verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele volta e vai fazer novamente todos os comandos que estão aqui, um por um. Aí, de novo, imprimir, digite um número. Aí ele vai lá, mostra na tela aquele texto que está lá. Executa novamente. Espera que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá, digita 10. O que vai acontecer em seguida? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável n. Ah, mas tem um valor lá. O que ele faz? Ele vai sobrepor. Aí o valor 10 vem para cá. Próximo comando, uma expressão. Executa o que está no lado direito e armazena na esquerda. S mais N. S recebe S mais N. Quanto é S no momento? 5. Quanto é N? 10. 10 mais 5, 15. Armazena na própria variável S. Ah, tem alguma coisa lá. O que ele faz? Ele vai sobrepor. 15. Aí, de novo, outra expressão. Conte recebe conte mais 1.
Outra expressão, executa o que está no lado direito e armazena na esquerda. Quanto é conte no momento? Conte é 1. 1 mais 1, 2. Armazena no próprio conte. Ah, tem alguma coisa lá. O que ele faz? Ele vai sobrepor o valor. Aí chega de novo, enquanto o conte for menor do que 3. Aí, conte é menor do que 3, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Conte ainda é menor do que 3. O que ele vai fazer? Se é verdadeiro, ele volta e faz de novo todos os comandos que estão listados aqui. Aí começa lá, imprimir, digite um número. Aí de novo pede para o usuário, né, digitar um número. Aí aguarda que o usuário digite alguma coisa, o usuário foi lá e digitou 3. Aí o que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável n. Ah, tem alguma coisa lá. O que ele faz? Sobrepõe. Próximo comando, uma expressão. S recebe S mais n. Executa o que está na direita e armazena na esquerda. Quanto é S no momento? 15. Quanto é n? 3. 15 mais 3, 18. Armazena em S. Ah, tem alguma coisa lá. O que ele faz? Sobrepõe. Conte recebe, conte mais 1. Outra expressão. Executa o que está na direita e armazena na esquerda. Quanto é conte no momento? Conte é 2. 2 mais 1, 3. Armazena no próprio conte. Tem alguma coisa lá. O que ele faz? Sobrepõe o valor. Aí, de novo, chegou no final, enquanto conte for menor do que 3. Conte é menor do que 3, aí, opa, agora é falso. Conte não é mais menor do que 3, agora é falso. A condição agora que nós estamos vendo é falsa. Ora, se é falso, ele vai sair da estrutura de repetição e vai executar o próximo comando após o enquanto. Após o enquanto. Que é este comando que nós temos aqui. Soma igual. Aí soma igual. Aí ele vai mostrar na tela soma igual, seguido do conteúdo da variável S. Aí qual é o conteúdo da variável S? No momento o conteúdo é 18. Aí ele vai lá e mostra na tela o 18. E termina aqui a estrutura de repetição. Então, o que tem de diferente na estrutura faça enquanto em relação à estrutura enquanto faça? É que, independente da condição que a gente coloque aqui embaixo, pelo menos uma vez ele executa tudo que está definido para ser executado dentro do laço. Então, dentro dessa estrutura de repetição, pelo menos uma vez, tudo que está aqui acontece. Na anterior, vejam que ele primeiro testava o contador antes de executar alguma coisa. Agora não, agora ele já executa direto. Tá? Em determinadas situações, não vai influenciar, né? Usando o faça enquanto ou o enquanto faz. Já em outras situações, né, é preciso que eu realize o teste de mesa para saber se o faça enquanto ou enquanto faça me atendem, né? Nesta situação específica, para fazer a soma de 100 números, tanto o enquanto faça quanto faça enquanto vão me atender, né? Então, no caso, se funcionou com 3, vai funcionar com certeza com 100. Tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deu para entender essa estrutura de repetição? Sim, não, talvez. Sim, professor. Beleza. A Aline e a Silvia também já estão por aí, né? Tudo bem, Aline e Silvia? Deu para acompanhar alguma coisa aí, que eu não vi o horário que vocês efetivamente entraram? Tudo bem? Acompanhou legal? Pegou pelo menos a maior parte? Sim? Podemos continuar? Ok.
Então, essa estrutura de repetição, né? Agora eu vou ajustar aqui o modelo do faça enquanto, né? É quando eu tenho um número determinado de repetições também, tá? Então, toda vez que eu tenho um número certo de alguma coisa que vai se repetir ao longo do processo, então eu uso a estrutura ou enquanto faça ou faça enquanto. Eu vou agora ajustar, já que ainda está, né, no modelo anterior. Então eu vou criar um contador, tá? Aí agora o enquanto e a condição, elas vão lá para o final. Elas vão lá para o final. E o faça inicia a tarefa. Então, quando eu quero que alguma coisa seja executada um número determinado de vezes usando faça enquanto. Aí você cria um contador, zera esse contador, aí coloca lá o comando do faça enquanto. Faça. Aí todos os comandos que você deseja para serem repetidos, faz o incremento ou o aumento, né, do valor do contador para ele alterar de valor. Ele começa com 0 e ele vai terminar com o número de vezes que você deseja aqui colocado. E na condição, né, você coloca a condição utilizando o próprio contador. Então, menor do que 100, maior do que 1000, aí você define com base no número de vezes que alguma coisa vai se repetir. Tudo bem até aqui? Podemos prosseguir? Sim. Beleza. Então vamos agora fazer aquele teste, né? Vamos fazer o teste que também nós fizemos na aula passada, né? Vamos fazer o teste. Eu vou fazer agora uma alteração aqui e a gente vai verificar. Aí eu vou pedir para vocês, né? Todos estão dando para enxergar aí toda a estrutura. Deixa eu só fazer agora a alteração aqui, tá? Eu vou fazer uma alteração para utilizar o faça enquanto. E eu vou alterar também a exibição do resultado, tá? Eu vou fazer uma alteração. Nas condições. Muito bem. Eu fiz uma alteração, tá? Nas condições. Então, todos com certeza, né, estão vendo aí o que eu coloquei na tela. Eu quero que vocês me digam o que vai ser exibido na tela do usuário após a execução dessa estrutura que vocês estão vendo na tela. Vamos lá. A opinião de cada um. Professor, ali em imprimir é conte igual 10? Menos 10. Conte Menos menos 10. 10. Isso, deixa eu ajeitar aqui. Vou colocar afastado só para... Visualizou melhor? É conte menos 10. Para mostrar na tela, conte menos 10. Aí eu vou colocar aqui as respostas de cada um. Pedro, Aline e Silvia. Vou colocar as respostas de vocês aqui. Vamos lá. Estou aguardando aqui a resposta de vocês. O que vai ser exibido na tela com a execução deste algoritmo que vocês estão vendo? Tem até meia-noite. Eu vou aguardar aqui. Vamos lá.
Vou só ajeitar a porta aqui. Alguém já? O que vai ser exibido na tela com a execução deste algoritmo? Acho que menos 10, menos 9, menos 8 e menos 7. Só um pouquinho. Menos 10. Depois, menos Menos 9. 9, Menos 8. E menos 7. menos 7. Só? Beleza. Aline, Silvia. O que vai ser exibido na tela com a execução do algoritmo? Aline e Silvia estão por aí ainda? Deixa eu verificar. Ah, estão sim. Eu tô, professor, tô tentando. Tranquilo. É fazer exatamente o teste de mesa como nós fizemos, né? Ainda há pouco, né? O que será exibido com a execução do algoritmo? Com a estrutura de repetição, agora a gente está usando a estrutura faça enquanto. É uma estrutura de repetição que executa um número determinado de vezes alguma coisa, né? A gente utiliza um contador para controlar o laço, né? Colocando informações da condição como condição no laço. E dentro do laço, a gente está utilizando um contador que ele pode ser incrementado, né? Aumentado, ou decrementado, né? Diminuído. No exemplo que eu estou mostrando aqui, a gente está incrementando, né? Aumentando o valor do contador. Com esse valor aqui, conte, recebe, conte mais um. Silvia, Aline. Qualquer coisa, se não tiver áudio, pode digitar. Aline, menos 10 é isso? Só menos 10, Aline? Somente menos 10. Você está colocando aqui na tela. Aline, pelo menos eu vi lá no texto menos 10. Só o menos 10 ou mais alguma coisa? Diga lá, pode falar. Professor, eu acho que vai ser menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, vai até dar Bora lá. 4. O contador tem que ser menor que 4. Ok, vamos lá. Então, é menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, Menos 6, menos menos 6, 5, menos 5 menos... e menos 4. É, É isso? sim. Beleza. A Aline vai ficar só no menos 10? Ou algo mais? Deixa eu ver se ela escreveu alguma coisa a mais. Não. Aline, tá sem áudio, não dá para falar? Professor, Pois não? o contador que é 4 positivo, é? Contador? É, bem aqui é. Sim, aqui é. Na condição, você fala. Correto. Vou afastar aqui um pouquinho para visualizar melhor. Então tem que chegar até o 0, 3, 2, 1 e 4. Será? Então, pera. Então, vai. Você diz seguir até o 4. Até o 4. É isso? Isso. Tá.
Aí eu vou colocar os pontinho e pontinho para poder representar, tá certo? Então é menos 10, menos 9, aí depois até É o 4. aí o 3 e depois o 4. Sim. Assim, né? Sim. Só que o pontinho e pontinho representando todos os valores, beleza? Sim. Tudo bem. A linha vai ficar só no menos 10? Eu falei certo, né? A Silvia foi a última que Sim. deu essa opção, né? Sim. Tá certo. Falta só a linha. A linha vai ficar no menos 10? Menos 10 até menos 6, que a linha escreveu. Então vamos lá. A linha menos 10, aí vai até o menos 6. Muito bem. Bom, aí já que já tem a opinião de vocês, aí eu vou colocar a minha opinião, só que assim, eu não faço assim muito de cabeça como vocês fizeram, eu tenho que fazer passo a passo para poder chegar ao resultado, tá? Então eu vou fazer aqui passo a passo, aí vamos acompanhar. A primeira instrução é essa aqui, inteiro conte, né? Que é criando uma variável, né? Chamada de contador. Então tá aqui, ó. A variável está aqui. Eu criei uma variável, lá dentro eu vou poder armazenar números inteiros. A próxima instrução é essa aqui, né? Um comando de atribuição, né? A próxima instrução é essa aqui. O conte vai receber 0. Então eu vou colocar o valor igual a 0 para conte. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim. Então criou o conte e o conte recebeu 0. Aí depois o próximo comando, faça, já mandando executar alguma coisa. Aí o que eu vou fazer? Mostre na tela, aí é esse comando que está aqui, né? Mostre na tela o contador subtraído de 10. Ora, quanto é o valor do contador no momento? 0, não é isso? Correto? 0 menos 10 dá quanto? 0 menos 10 vai dar menos 10. Concordam ou não? Sim. Tudo bem? 0 menos 10, aí eu faço a conta, tá? Então a primeira, eu vou colocar aqui só um comentário. Então a primeira operação matemática que nós fizemos foi 0 menos 10, que aí ficou igual a menos 10, ok? Foi a primeira operação matemática que nós fizemos, tudo bem? Deixa eu afastar só um pouquinho aqui para a gente poder olhar melhor. Tá? Foi a primeira operação que deu como resultado o menos 10. Então, mostre na tela o resultado do contador menos 10. Como o contador no momento é 0 e subtraiu de menos 10, ficou menos 10. Aí ele foi lá e mostrou na tela o menos 10. Tudo bem até aqui? Sim. Próxima instrução. Conte recebe conte mais 1. Uma expressão. Executa o que está no lado direito e armazena na esquerda. Quanto é conte no momento? 0, não é isso? Não está lá, ó. 0. 0 mais 1. 0 mais 1. Então a operação matemática do contador aqui, eu vou colocar a operação matemática que ele está fazendo agora nesse momento, tá? Eu vou identificar aqui, só para a gente poder raciocinar. Isso aqui foi a primeira vez, né? A primeira vez. Ele fez essa operação matemática. Na primeira vez aqui, ele está fazendo a operação matemática 0 mais 1. 0 mais 1, 1. Correto? Sim. Então ele executou essa operação matemática. 0 mais 1, 1. Armazena em conte. Então, substitui o valor 1. Tudo bem a operação aqui que ele executou? O contador? Beleza. Aí chegou na condição, né? Enquanto o contador for menor do que 4. Aí eu pergunto, o contador no momento é menor do que 4? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Se é verdadeiro, o que vai acontecer? Voltar. Ele volta e vai fazer tudo novamente aqui, não é isso? Sim. Então vamos lá. Vamos fazer agora a segunda instrução. Eu vou numerar bem aqui para a gente poder facilitar. Vai fazer a segunda instrução.
Ora, o que é? Mostrar na tela o conte subtraído de menos 10. Ora, quanto é o conte no momento? 1. 1 menos o quê? 10. Isso aqui é igual a quanto? Menos 9. 1 menos 10? Menos 9. 9. Então, ele executou a segunda instrução. Ora, então, se eu estou mandando exibir o conte menos 10, ele vai pegar o conte, que é 1, subtrair de 10, que deu menos 9, e mostrar na tela. Aí a próxima instrução, então, é mostrar na tela o menos 9. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza? Muito bem. Então, ele executou a segunda instrução. Aí ele vem para cá. Conte recebe conte mais 1. Então, nessa segunda vez aqui, qual é a operação matemática que ele vai fazer? É o conte, que agora é 1, somar com 1. Então, vamos lá. Ele vai pegar 1, que é o conte, somado com 1 da própria instrução. Que isso aqui vai ser 2, não é isso? Aí, esse resultado, o que ele vai fazer? Conte recebe conte mais 1. Conte é 1. 1 mais 1, 2. O que ele vai fazer? Armazenar em conte. Aí o 2 vem para cá. Tudo bem? Sim. Tranquilo? Beleza. Aí chega no enquanto de novo, né? Enquanto conte for menor do que 4. Conte é menor do que 4? Sim. Verdadeiro, certo? Se é verdadeiro, volta e vai executar novamente a instrução. Aí, qual é a instrução? Imprimir conte menos 10. Quanto é conte agora? 2 menos 10. 2 menos 10? Menos 8. Então, a terceira instrução aqui, ele vai fazer a operação matemática, que é o conte, que agora é 2, menos 10. Aí, isso vai ser igual a quanto? 2 menos 10. Vai dar menos 8. Então, na terceira instrução matemática, vai dar menos 8. Deixa eu subir um pouquinho aqui para não atrapalhar. Opa. Deixa eu ajeitar aqui só um pouquinho. Muito bem. Depois eu só ajeito aqui para poder exibir melhor. Deu menos 8, ok? Então ele vai exibir na tela o menos 8. Então ele vai lá e menos 8 na tela. Tá? A terceira operação foi o contador menos 10 que deu menos 8 e ele mostrou na tela. Próxima instrução, conte recebe conte mais 1. Quanto é conte no momento? 2. 2 mais 1, 3. Armazena em conte. Então a terceira operação matemática aqui que ele vai fazer é o contador, que é 2, somado com 1. 2 mais 1 é 3. O que ele vai fazer com o resultado dessa operação? Ele vai armazenar em conte. Aí ele vai lá, 3, armazena em conte. Aí chega na condição de novo, enquanto conte for menor do que 4. Aí pergunto, conte é menor do que 4, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se é verdadeiro, se conte é menor do que 4, é verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele volta e vai fazer tudo novamente. Aí o que é para fazer? Mostre na tela o contador menos 10. Quanto é o contador atual? 3 menos 10, menos 7. Então a quarta operação matemática, ele vai pegar o contador, que é 3, e subtrair de 10. Opa. Subtrair de 10. Subtrair de 10. 3 menos 10. 3 menos 10 dá menos 7. Aí o menos 7 é que ele vai mostrar na tela, né? O contador menos 10, que é menos 7. Aí ele vai lá, mostra na tela o menos 7. Aí depois, o contador recebe mais 1. Conte recebe conte mais 1. Aí nessa quarta operação matemática aqui,
ele vai pegar o contador, que agora é 3. Vou colocar a operação matemática aqui. Ele vai pegar o contador, que agora é 3, e somar com 1. 3 mais 1, 4. Aí ele vai pegar o 3 mais 1, 4, e vai armazenar no próprio conte. Aí o conte vem para cá, 4. Enquanto conte for menor do que 4. Aí eu pergunto, conte é menor do que 4? Verdadeiro ou falso? Falso. É falso. Ora, se é falso, o que vai acontecer? Ele não mais vai voltar lá para cima, né? Porque o contador agora é 4. O que vai acontecer? Ele cai fora do laço e termina a instrução. Tranquilo? Então ele vai acontecer, né, isso que o Pedro aqui tinha definido aqui como a solução verdadeira. Deu para perceber, Silvia, a história do contador? Sim, Aí agora assim, entendi. não tem outra forma da gente descobrir isso se não for fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui, tá? É fazendo os testes aí, né? Usando as variáveis e tal, fazendo teste de mesa. Só deu para descobrir em razão do teste de mesa que a gente está fazendo. Porque senão não ia dar para descobrir não, tá? É dessa forma que a gente verifica se algo efetivamente vai dar certo ou não vai dar certo, fazendo o teste de mesa. Veja que a cada passagem, né, que eu fiz, os valores mudam, né? Os valores mudam. A cada passagem era uma operação matemática diferente, né, que ele executava e ia alterando os valores das variáveis, né, e os valores que iam sendo exibidos na tela. Aí só dá para verificar isso fazendo realmente o teste de mesa. Tudo bem até aqui? Tranquilo até aqui? Sim. Ok, Tudo alguma bem. dúvida? Eu vou aproveitar este exemplo para a gente fazer a codificação, que nós ainda não fizemos, né? Da estrutura faça enquanto e da estrutura enquanto faça, tá? Eu vou usar esse exemplo para a gente fazer a codificação. Eu vou pegar este algoritmo, né, aqui, e levar lá para o dev para poder fazer a codificação, tranquilo? Opa, desculpa. Deixa eu pegar aqui o algoritmo, Ctrl C, e vou trazer aqui para o dev para a gente poder fazer a codificação, tá certo? A gente vai fazer a codificação desse algoritmo. Eu vou tirar os comentários, que nos interessa só efetivamente, né, a parte dos comandos que foram atribuídos, até para a gente poder depois ver, né, tá? Bom, na codificação, vou colocar aquela parte obrigatória que a gente já conhece, né? Include IOStream, que é o primeiro. Include o locale.h, que é aquele que vai fazer a exibição dos caracteres da língua portuguesa. Ambiente de nomes, using namespace std, e depois função principal, abre e fecha a chave, ok? Isso é a base, né, de todos os nossos programas, tranquilo? Bom, eu vou colocar cada um e depois fazer a codificação em seguida, só para deixar como exemplo para vocês, né? Então, aqui no algoritmo inteiro conte e conte recebe 0, tá? Se eu quisesse fazer exatamente como está aqui, o inteiro conte fica int conte. Criou a variável, exatamente o que está aqui. E conte recebe 0. Conte recebe 0. Pronto. Já foi feito. Ocorre que você também pode fazer, o programa permite, né, fazer a
criação e atribuição de valores. Eu posso fazer isso ao mesmo tempo, tá? Então eu poderia substituir essas duas linhas aqui, ó. Eu usei uma para criar a variável e outra para poder atribuir o valor, tá certo? Eu poderia fazer só assim, ó. Eu vou colocar aqui como comentário: int cont recebe 0. Então eu estaria criando e ao mesmo tempo atribuindo um valor inicial, tá? Então eu poderia substituir aqui, ó, essas duas linhas, né, do int cont e cont recebe 0, eu poderia estar substituindo com uma linha só, tá? O que é mais comum acontecer, tá certo? Então eu vou fazer assim, como não pode ficar os dois, eu vou deixar uma como comentário, tá? O int cont e o cont recebe 0. Vou deixar como comentário, beleza? Então já sabe, aí a gente está fazendo a criação e atribuição de valores na variável, né? Então int cont recebe 0. Eu estou substituindo por dois comandos, né? O inteiro cont e o cont recebe 0 lá do algoritmo. Estou fazendo uma linha só. Tudo bem? Tranquilo? Ok até aqui? Aí depois o faça. Aí o faça é do. Aí depois abre chaves. Aí faça alguma coisa. Aí o próximo comando. Imprimir cont menos 10. Ora, imprimir é cout, fluxo à esquerda. Aí o valor da variável cont menos 10, que é isso que eu quero fazer. Ok? Bom, para que os números não fiquem... bom, eu vou deixar primeiro os números um ao lado do outro e depois a gente verifica como vai melhorar a exibição deles na tela, tá certo? Eu vou deixar desse jeito. Próxima instrução. Cont recebe cont mais 1. Aí eu também tenho duas formas de fazer, né? Eu posso fazer assim, ó. Cont recebe cont mais 1. Ou ainda, né? Eu posso colocar assim, ó. Cont mais, ponto e vírgula. Que é muito usado, né? Seria outra forma de incremento. Incremento é o aumento, né? De incremento. Cont mais, tá? A forma mais usada é essa aqui, tá? Vocês vão encontrar com certeza na internet. Eu vou até substituir, tá? Eu vou colocar aqui a forma mais usada, tá? Ctrl X. Então, cont recebe cont mais 1, que fica igual ao do algoritmo que eu defini lá, ok? E a forma que vocês vão encontrar muito na internet, né? É simplesmente colocando cont mais. Ora, o que significa cont mais? Exatamente, cont recebe cont mais 1. Então, toda vez que o incremento for 1, seja para mais ou para menos, se fosse cont recebe cont menos 1, aí ficaria cont menos menos. Aí eu posso utilizar o cont mais, né? Se for para cont mais 1 e cont menos menos se for cont menos 1. Tá? Vocês vão encontrar mais dessa forma aqui na internet. Executou essa tarefa. Depois, o fim enquanto cont for menor do que 4. Aí após a chave aqui, ó, fecha a chave. Aí enquanto, que é while, escrita em minúsculo. While, enquanto o contador for menor do que 4. Aí aqui, ó, tem ponto e vírgula. Então no faça enquanto tem ponto e vírgula. Então faça tudo isso que está aqui dentro enquanto isso aqui for verdadeiro. Ok? Aí termina, né, o nosso
algoritmo, né? Porque era só isso mesmo que tinha. Então eu vou fechar a chave aqui, fechou a função principal. Eu vou colocar o comando system pause aqui. E também falta colocar a configuração do teclado, né? Vamos colocar lá a configuração do teclado. Set locale, underline all, português, ponto e vírgula, tá? Mas vejam que o algoritmo, né, são poucas linhas, né? Ó, int count é o do, abre chave, a exibição que está aqui, o contador, o enquanto e a pausa. Tá? Eu estou mantendo aí os dados anteriores para que vocês possam ter, né, essas informações aí depois para estudo, tá? Aí eu vou salvar, aí aqui eu estou fazendo faça enquanto, vou compilar para saber se está tudo ok, se não tem nenhum comando. Faltou aqui o L, né? Include, para ver se não tem nenhum problema. E se não tem, vamos ver aqui se ele realmente faz aquilo que a gente já testou no nosso teste de mesa, né? Vamos verificar. Aí vejam, ó, ele colocou um número ao lado do outro, né? Ó, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. Bora ver se foi isso mesmo, né, que nós fizemos o teste. Ó. Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. Foi esse exatamente o teste que nós fizemos. Né? Agora bora dar uma arrumada só na visualização, né? Vejam que os números ficaram um ao lado do outro e a mensagem ficou logo aqui em cima, né? Logo depois da exibição do último número. Então eu vou fazer assim, ó, só para melhorar, né, a visualização do nosso programa, a gente vai fazer assim. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui, que está travando. Vou fechar a janela, vou voltar lá. Após a exibição do número na tela, eu vou colocar um tab, tá? Vou colocar um barra invertida T. Vou colocar uma tabulação após o número. E antes de mostrar a pausa, eu vou colocar um barra N, um fim de linha. Só para melhorar a visualização, tá? Vou salvar novamente. Vou compilar e executar novamente. Agora, né? Melhorou a visualização, não? Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. Então, o que eu incluí? Eu coloquei logo depois da exibição, eu coloquei o barra invertida T, que aí ele deu esse espaço aqui de tabulação. E logo depois do laço, antes da exibição da pausa, eu coloquei uma nova linha, né? Barra invertida N. Aí ele jogou a mensagem para baixo, ok? Que aí melhorou a visualização da mensagem. Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas? Tudo bem. Tudo tranquilo? A Aline entrou com mais uma conta aí, né? No celular móvel. É porque o áudio do meu note não pega, eu tenho que entrar pelos dois pelo celular. Não, tranquilo, sem bronca, não tem bronca não. Fica até melhor, né? Porque aí consegue agora falar também alguma coisa com a gente, né? Tudo bem, gente? A estrutura aí como ficou, tá? Do faça enquanto, tá? Esse aqui eu vou deixar comentado com vocês, né? Deixa eu colocar sem os comentários para você ver como fica bem pequeno, né, o programa. Deixa eu copiar aqui
e vou tirar os comentários, mas eu vou deixar disponível para vocês, vou fazer um novo e vou tirar os comentários, você vai ver que fica realmente o programa bem pequenininho, né? No momento que eu tiro, opa, foi muito. O programa na verdade é só isso aqui, né? Só isso, né? Aqui eu estou fazendo faça enquanto, sem comentários. Tá? Aí eu vou compilar e executar. Faça enquanto sem comentários. Tá? Então executou exatamente como nós prevíamos, né? As tarefas que foram colocadas aqui. Ok? Bom, aí eu vou pegar a aula anterior que a gente fez o enquanto faça. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Para poder também codificar, né? Eu vou pegar a aula do dia 22, que a gente fez o enquanto faça, né? A gente fez um teste, não foi? Tá aqui. Para poder codificar também, tá? Usando o enquanto faça. Ctrl C. Aí eu vou colocar aqui um novo arquivo. Aí aqui eu vou fazer o enquanto faça. Para codificar também. Aí deixa eu colocar os comandos e vou para ficar melhor para a gente. Muito bem. Aí vamos pegar a parte que nos interessa aqui da programação. Bora aproveitar aqui para não perder muito tempo. Vou pegar a parte da programação, depois só substituir lá o que a gente vai fazer. Bom, o primeiro comando são esses daqui, que é a atribuição. Então, inteiro conte, e mais o conte recebe 0, e tudo isso se resume nisso aqui, né? Int conte igual a 0. O próximo comando é: enquanto conte for menor que 5, faça. O próximo comando é esse aqui. Enquanto conte for menor que 5, faça. Aí vai ficar while a condição conte for menor do que 5. Aí o faça é abre chaves. Aí vejam que agora aqui, né, não tem ponto e vírgula no enquanto, né? O enquanto faça não tem ponto e vírgula depois. Quando a gente faz o faça, observem que no faça, né, após a condição, ele fecha com ponto e vírgula. Por quê? Porque ele está fechando a condição aqui do faça. Já no enquanto faça, não tem ponto e vírgula. Nem aqui no início e nem aqui no final, tá? Muito bem. Aí próximo comando é imprimir conte mais 5. Próximo comando, imprimir. Aí eu vou comentar e vou colocar o comando. O imprimir é cout, fluxo à esquerda, aí vai exibir conte mais 5. Aí eu vou usar, como eu já sei que os números vão ficar um perto do outro, né? Eu vou usar a tabulação para poder afastar o número um do outro, tá? Pronto. Vou imprimir. Aí o próximo, conte recebe conte mais 1. Conte recebe conte mais 1. Aí isso aqui vai virar o que? Conte
mais, e depois o fim enquanto. E o fim enquanto nada mais é do que o fecha-chave. Bem aqui é o fim enquanto, que é o fecha-chave. Ok? Então, no enquanto faça, aí vem primeiro a condição, aí fica entre chaves todos os comandos que precisam ser executados. E aqui são só dois, né? Para ele mostrar na tela essa informação e depois o contador. Aí antes da pausa, eu vou fazer o mesmo esquema lá, para poder a mensagem de pausa não ficar colado. Eu vou dar um Enter aqui. Esse aspas barra N, barra invertida N, significa new line, nova linha. Ele cria uma linha nova, é como se a pessoa estivesse dando um Enter exatamente nesse momento. E quantos barra N eu colocar é quantas linhas vai criar. Então eu poderia, por exemplo, colocar 2 linhas, 3 linhas. Quantos barra N tiverem aí entre aspas, aqui nesse caso eu coloquei 3 linhas. Aí vou salvar. Esse aqui é o enquanto faça. Aí, de acordo com o que nós fizemos na aula passada, do dia 22, ele ia mostrar na tela isso aqui, né? 5, deixa eu só tirar isso aqui. Ele vai mostrar na tela 5, 6, 7, 8, 9, né? Então vamos ver se realmente ele vai fazer isso. Aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente o que nós definimos. Aí vejam que agora, olha, como eu dei aqui 3 enter, né? Ó, 3 barra n entre aspas aqui, ele colocou um espaçamento maior aqui, ó, entre a mensagem final e a exibição do resultado. Alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Tá tudo bem? Deu para entender? Tudo bem. Tá tudo bem. Tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Já dá para fazer os exercícios agora? Ou tentar fazer os exercícios? Já dá para tampar. Já dá para tentar? Beleza. Vejam que a codificação é bastante simples, né? Basta, da feita que a gente faz o algoritmo, né? Basta que você substitua o comando, por isso que é importante o algoritmo, tá? Para a gente fazer. Eu gostaria de só, para a gente finalizar, eu vou fazer aqui, deixa eu fechar aqui da aula 22, no dia 22 que a gente já usou. Deixa eu voltar aqui para a nossa aula de hoje. Um dos exercícios da lista lá, né? Depois alguém vai ficar aí só um pouco privilegiado, porque já vai ter um exercício pronto, né? A lista que eu vou disponibilizar para vocês é a lista 3, né? Que envolve a repetição. Aí a gente vai fazer esse algoritmo aqui, ó, para calcular o fatorial de um número, tá? A gente vai fazer esse daqui agora. Aí, assim, eu vou pedir que vocês, né, falem alguma coisa, façam alguma coisa, né? Tranquilo? Eu vou usar aqui uma variável como exemplo, mas eu não sei se vai ser o nome contador, mas eu vou deixar ela aqui preparada e vou pegar aqui também a tela para poder a gente fazer o nosso teste de mesa, tá? Aí a gente vai, bora pensar. Vamos lá, vamos pensar junto aí, tá? Então eu gostaria que vocês também falassem alguma coisa. Eu quero calcular o fatorial de um número. Ora, o que é o fatorial de um número? Ora, mas eu tenho dificuldade, eu não sei como é que calcula o fatorial. Não tem problema, né? O que você faz? Opa, abre aqui o Google, né? Aí como calcular o fatorial de um número.
Aí eu vou ver, né, como é que se calcula o fatorial de um número, né? Aí eu vou pegar aqui como resolver, né, o fatorial de um número. Vou pegar um qualquer aqui, como calcular o fatorial de um número. Ora, aí aqui ele mostra um exemplo, né? Ó. O fatorial de um número, ele colocou lá 5 fatorial. Como é que eu calculo? Ora, é só fazer 5 fatorial, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É só fazer a multiplicação do número até o 1, né? Fazendo a multiplicação de todos os valores. Então é isso aqui que é o cálculo do fatorial. Tranquilo? Então, no exemplo, né, neste exemplo aqui, ele colocou, né, dessa forma. Tá? E aqui tem algumas coisas também que são específicas, né? Porque ó, o fatorial de 0 é igual a 1, o fatorial de 1 é 1, o fatorial de 2 é 2 vezes 1, de 3 é 3. Olha, então ele coloca aqui, né, algumas coisas a respeito de fatorial. Mas observem que nessas informações que eles estão colocando aqui de fatorial, o fatorial tem algumas limitações, né? A gente não está vendo aqui, ó, nestes exemplos que eles estão colocando aqui, valores negativos, correto ou não? Não é verdade? Sim ou não? Sim. Pois é, né? Então, pelo jeito, o fatorial de um número, né, inteiro e positivo, ó, um número natural inteiro e positivo, aí é representado por n, a exclamação, e é sempre, né, o n vezes menos 1 até 1, né? Então só dá para fazer o cálculo de um fatorial de um número inteiro e positivo, tá? Então começa por aí, né? Ó, só dá para fazer um número natural inteiro e positivo. Positivo. Bom, aí começou o primeiro problema aí, né? Só dá para calcular se tiver um número natural inteiro e positivo, tá? Então tem duas formas de eu resolver isso, né? Obviamente vou precisar de um número, certo? Então, como entrada de dados, eu vou precisar de um número. Um número. E esse número tem que estar dentro dessa regra, né? Um número natural, inteiro e positivo. Ora, logo após a entrada de dados, então eu vou precisar verificar se está dentro da regra, né? Se é um número natural, inteiro e positivo. Então eu poderia entrar com o número e testar, né, esse número. Por exemplo, se esse número aí digamos que eu crie lá uma variável para armazenar chamada de num. Eu criei uma variável para armazenar chamada de num. Aí se o num for menor do que zero, se o num for menor do que zero, ora, o que isso já te diz? Se eu tiver uma condição, se o num for menor do que zero, o que já diz alguma coisa para vocês isso? Se o número for menor do que zero, é possível? Não é possível? O que vocês acham? Alô, ainda estão por aí? Tá chovendo? Por aí? Oi, Alô? professor. Caiu? Diga lá, o que vocês acham? Se o número for menor do que zero, a pessoa entrou, porque é assim, você não pode evitar, né, pelo menos que o usuário digite um número menor do que zero, não é verdade? E se o número for menor do que zero, o que você vai fazer? É possível calcular? Não, porque vai ser negativo. Não. Pois é, né? Então, o que você vai dizer para o usuário lá? Que não é possível calcular. Então, estou fazendo um rascunho aqui, né? Se o número for menor do que zero, então não é possível calcular.
Pô, mas pode não ser verdade, né? Se não, aí sim, né? Aí você tem possibilidade, né? É possível calcular. Aí a gente vai ver como a gente vai fazer isso, né? Tá? Então você poderia verificar se o número é menor do que zero. Se não, aí já diz uma mensagem lá para o usuário que não é possível. E se não for menor do que zero, aí você já começa e vai partir para o cálculo, que a gente ainda não começou a fazer aqui, né? Tudo bem? Uma outra solução, aí aqui seria, vou colocar assim, a solução é usando seleção. Usando a estrutura de seleção. Se o número for menor do que zero, então faça alguma coisa, aí exibe a mensagem. Se não, é possível calcular. Uma outra forma também de fazer é o seguinte. Na solução 2, a gente pode usar repetição para fazer o quê? Forçar o usuário a digitar um número válido. Então, uma outra forma que a gente tem de fazer isso é forçar o usuário a digitar um número válido. Então, eu posso também, logo na entrada de dados, tudo isso, eu vejo que tudo é na entrada, tá? Ó, ocorreu a entrada de um número, né? Ocorreu a entrada de um número. Aí eu testei aqui, né? Usando seleção, ocorreu a entrada, testei. Se for menor do que zero, eu digo que não é possível. Se não for, eu digo que é possível. E faço a execução da operação. Já a outra é o seguinte: na entrada de dados, eu já forço o usuário a digitar aquilo que eu quero. Ora, como é que eu faço isso? Usando uma estrutura de repetição. Aí eu vou colocar aqui, ó, a estrutura de repetição. Aí eu digo o seguinte, ó, vai ocorrer a entrada é assim, né? Imprimir, digite um número. Vou colocar uma mensagem bem sugestiva, né, para o usuário, né? Inteiro e positivo. Embora a gente saiba que pode ser que o usuário não respeite isso aí, né? Aí vai ler o num, ok? Então, embora eu tenha colocado uma resposta bem direta, né, quer dizer, uma mensagem bem direta para ele, ele pode ser que ele digite um número negativo. Isso não impede, né? A mensagem não impede que ele faça algo errado, né? Aí eu faço assim, ó. Logo após a entrada, aí eu coloco a condição, ó. Enquanto o número for o que eu não quero. O que que eu não quero? O que que eu não quero? O que que não me interessa? Lembra lá o que que não me interessa para poder fazer o cálculo? Alô? Estão aí ainda? O que que não me interessa Número negativo. Não, para passa. fazer o cálculo? Negativo. Negativo, certo? Então, o que não me interessa é negativo. Então, na condição eu coloco assim, ó. Enquanto o número for menor do que zero, faça. Enquanto o número for o que eu não quero, ou seja, um número menor do que zero, aí eu mando fazer o quê? Eu mostro para ele uma mensagem, né? Dizendo que é um número inválido, e peço para ele digitar de novo. Aí eu vou colocar aqui para ele digitar de novo. Aí vem pro fim enquanto. Essa estrutura que eu estou definindo aqui na solução 2, ele força o usuário a digitar o número válido, tá?
E nessa primeira aqui, na solução 1, é seleção. Então aqui pode acontecer ou não a operação, né? Se ele digitar um número menor do que 0, não vai acontecer operação nenhuma, vai aparecer só uma mensagem para ele. E se ele digitar um número válido, aí sim vai ser possível calcular. E nessa estrutura aqui, ele força a entrada de um número válido. Aí no momento que eu vou entrar com o número, vou exemplificar. Vou puxar isso aqui para baixo, para a gente poder fazer o teste de mesa aqui. Vou puxar isso aqui para baixo, para que a gente possa fazer o teste de mesa. Que a gente possa fazer o teste de mesa usando essa estrutura que eu fiz aqui. No nosso rascunho aqui. Bora fazer o teste de mesa aqui no nosso rascunho. Tá? Isso aqui é só um pedaço, né? É só um rascunho que a gente está fazendo. Então ele criou uma variável chamada de num. Criou uma variável chamada de num. Aí aqui é o que vai aparecer para o usuário. Ok. Aí ele pede lá, digite um número inteiro e positivo. Aí isso aqui vai aparecer na tela para o usuário. Digite um número inteiro e positivo. Aí aguarda que o usuário digite alguma coisa. Embora a mensagem esteja pedindo um número inteiro e positivo, nada impede que o usuário faça isso. Ó. -2. Aí quando ele teclar Enter, o que vai acontecer? O número vai ser lido e vai ser armazenado na variável num. Aí o -2 vem para cá. Aí logo em seguida, ele vem para cá. Ó. Enquanto num for menor do que 0, faça. Aí eu pergunto, num é menor do que 0? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Alô? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se é verdadeiro, aí vai aparecer na tela o quê? Que é um número inválido. Aí vai mostrar para ele que é um número inválido. Então mostra essa mensagem. Depois pede para ele digitar outro. Pede para ele digitar outro. Então vejam que se ele continuar a digitar um número inválido, o cara é chato lá, ele colocou -10. Aí teclou Enter. O valor vai ser lido e vai ser armazenado em num. Aí o -10 vem para cá. Ora, quando chega no fim, enquanto, o que vai acontecer? Ele vai voltar e testa isso aqui de novo. Enquanto num for menor do que 0, faça num é menor do que 0, de novo verdadeiro. Aí de novo o que vai acontecer? Vai aparecer a mensagem que o número é inválido e vai pedir para ele digitar um número inteiro e positivo. Então essa estrutura força o usuário a digitar um número válido. Então se passar aqui para o fim enquanto, com certeza, né, vai ocorrer o cálculo do fatorial. Ok? As duas formas de entrada que a gente pode utilizar. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então eu posso entrar com o número e fazer um teste, eu selecionar o que eu quero. Aí caso seja um número inválido, eu tenho só para exibir uma mensagem, né? Exibir uma mensagem para o usuário, né? Aí aqui seria, não é possível calcular. Se não for verdade, é possível calcular. Aí eu faço o cálculo, né? Realizar o cálculo, que a gente não viu ainda como faz, né? A gente vai fazer ainda. Já o outro é forçar o usuário a digitar algo que você quer. Aí nesse tipo de entrada, com certeza, né? Eu vou realizar o cálculo, né? O cálculo do fatorial, porque aqui eu tenho certeza
que o número vai ser válido quando chegar nessa condição. Tudo bem até aqui? Então a primeira situação é de entrada, né? Agora bora pensar no cálculo do fatorial, né? Bom, o cálculo do fatorial, como a gente já viu, né? Eu tenho que fazer a multiplicação, né, dos valores. Vou pegar aqui com esse exemplo. O cálculo do fatorial, eu tenho que fazer a multiplicação, né, dos valores. Opa, dos valores de acordo com o número, né? Do 5 até 1, ou o inverso, né? Se eu alterar aqui para 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, também dá o mesmo resultado, concordam? A ordem não vai importar, né? Então eu posso fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou então posso fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, que vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? O 5 fatorial? Tranquilo até aqui? Bom, como eu vou fazer isso, né? Ora, vejam, varia de 1 até o valor de n, não é isso? Ó, de 1 até o valor de n a multiplicação. Ora, se varia de 1 até o valor de n, eu posso usar um contador, né? Se eu usar um contador, variando de 1 até o valor de n, eu consigo, né, ter esses valores todos colocados aqui. Tá? Então, vamos fazer o cálculo do fatorial. Cálculo do fatorial, fazendo da seguinte forma. A gente vai criar uma variável inteira. Por exemplo, i. Vou atribuir para i o valor inicial igual a 1, porque eu não quero que aconteça isso, né? Variar de 1 até n, né? Já foi feita a leitura do n, né? A gente vai considerar que ou ele fez a seleção, aí é possível calcular, ou ele usou uma repetição para forçar o número, o usuário a digitar o número válido, aí ele vai fazer o cálculo do fatorial, tá? Então eu vou fazer com que essa variável i varie de 1 até n, ok? Aí eu posso usar o faça enquanto ou enquanto faça. E eu preciso também de uma variável para receber a multiplicação, né? Então, vou criar aqui uma variável chamada de fat, de fatorial. E essa variável fat, ela vai receber a multiplicação. Se ela vai receber a multiplicação, eu não posso começar com valor igual a zero. Por quê? Se eu começar com valor igual a zero, todo número que eu multiplico por zero vai dar zero, né? Então, eu não vou poder usar como valor inicial o valor igual a zero. Mas eu posso utilizar o valor igual a 1, que não vai alterar nada. Então, o que eu vou fazer? Enquanto a variável i, que é aquela que eu estou utilizando para variar de 1 até 5, a variável i for menor ou igual ao valor de n, deixa eu afastar aqui para poder ficar melhor visível na tela, faça. Aí o que eu quero que faça? O fat vai receber o próprio fat multiplicado, deixa eu afastar aqui, por i. E depois eu altero o valor de i. I recebe i mais 1. I mais 1. Aí fim, enquanto.
vamos testar agora, né, para saber se ocorreu direito à entrada. Bom, eu não coloquei ainda aqui, vamos considerar que ocorreu a entrada, isso aqui é um rascunho, né, que a gente está fazendo, a entrada de N, de num, perdão, é de num. Então aqui é menor do que num, que é o nome da variável que a gente está usando para o número. Vamos dizer que ocorreu a entrada de num, tá? Então, ocorreu uma dessas entradas que a gente definiu aqui em cima, seja por seleção, seja por repetição, ocorreu a entrada de num. Então eu quero calcular o fatorial, tá? Então eu estou usando essa estrutura aqui, né? Então bora pegar aqui para Ctrl C, Ctrl V. Aqui está o num. Aí o num agora a gente vai considerar um número válido. Vou colocar 4. E vou agora Ctrl C, Ctrl V, criar o resto das variáveis. Aí eu vou criar o I, a variável I, e vou criar a variável FAT. Muito bem. Então vamos lá. Inteiro I FAT. Aí aqui está o I, aqui está o FAT. I recebe 1. Aí o I vai receber 1. Próximo. FAT recebe 1. FAT recebe 1. Ok até aqui, essas três linhas? Já estão por aí? Ok. Beleza? Tá. Aí, claro, nós vamos considerar que ocorreu a entrada de num, né? Uma daquelas lá de cima a gente vai depois colocar para cá. É só para poder entender essa estrutura da repetição que eu estou fazendo aqui. Aí ele vem para cá, né? Enquanto o I for menor ou igual a num, faça. Aí ele vem para cá. Aí eu pergunto, I é menor ou igual a num? I, que é isso aqui, ó, é menor ou igual a num? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Se é verdadeiro, o que, que vai acontecer? FAT recebe FAT vezes I. E vai executar essa linha. FAT recebe FAT vezes I. Ou seja, comando de atribuição. Executa o que está no lado direito e armazena na esquerda. Ele vai pegar o FAT, que no momento é 1, vai multiplicar por 1 e armazenar no próprio FAT. Aí não vai mudar nada, né? Nesse primeiro. Então, no primeiro cálculo, aí ele vai executar, deixa eu colocar aqui como comentário. No primeiro cálculo, ele vai multiplicar 1 vezes 1. Aí vai ser igual a 1. E vai armazenar no próprio FAT. Aí está aqui, ó. 1 vezes 1, 1. Armazenou no próprio FAT. Então ele já multiplicou 1 vezes 1. Aí depois, I recebe I mais 1. Comando de atribuição. Quanto é I mais 1? Aí no primeiro cálculo, ele vai executar 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Ok? Que aqui é um comando de atribuição e aqui é soma, né? O valor de I, 1 mais 1, 2. Armazena no próprio I. Aí o I vai agora virar 2. Aí executou esta próxima linha. Aí chegou no fim enquanto, não é isso? Chegando no fim enquanto, o que acontece? Volta e testa de novo. Enquanto o I for menor ou igual a 1, faça. I é igual ou menor ou igual a num? Verdadeiro ou falso? I é menor ou igual a Verdadeiro. num? Verdadeiro ou falso?
verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai executar aqui o segundo cálculo, não é isso? Qual é o cálculo que ele vai fazer agora? É FAT, que é 1, multiplicado por I, que agora é 2. 1 vezes 2, 2. Armazena em FAT. Aí ele pega e substitui o valor colocado aqui. Próxima instrução. I recebe I mais 1. Então, agora no segundo cálculo, I recebe I mais 1. Quanto é I nesse momento? 2 mais 1. 2 mais 1, 3. E esse resultado ele vai armazenar no próprio I. Aí o I vai virar 3. Fim enquanto, o que acontece? Volta e vem para cá para a condição de novo. Enquanto o I for menor ou igual a num, faça I é menor ou igual a num? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se é verdadeiro, aí ele entra no laço de novo, vai executar o terceiro cálculo, que seria agora FAT, que é 2, que multiplica o valor de I, que é 3. 2 vezes 3, 6. Armazena no próprio FAT. Aí ele vai 6. Depois, I recebe I mais 1. Terceiro cálculo. Quanto é o valor de I? 3. 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Armazena no próprio I. Aí ele vem para cá, 4. Chegou no fim enquanto? Volta e vai testar isso aqui de novo. Enquanto I for menor ou igual a num, faça I é menor ou igual a num? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai executar a operação de novo, certo? Aí então ele vem para cá, vai executar a próxima instrução, que é o FAT, que é 6, multiplicado por I, que agora é 4. 4 vezes 6. 4 vezes 6? 24. Aí armazena no FAT. 24. I recebe I mais 1. Aí a próxima instrução é I, que agora é 4, mais 1. Opa. Mais 1. 4 mais 1, 5. Armazena no próprio I. Aí o I vai ter o valor para 5. Fim enquanto, volta. Enquanto o I for menor ou igual a 1, faça I é menor ou igual a 1? Falso, correto? Agora o I não é menor ou igual a num. I é maior, é falso. Então o que, que ele faz? Cai fora do laço e vai executar a próxima instrução depois do fim enquanto. Que ainda não tem nenhuma, né? Mas é mostrar o resultado na tela, né? Imprimir. Aí eu vou colocar assim, o fatorial de num é igual a FAT. Pronto. Aí ele manda exibir a mensagem na tela. Aí eu vou colocar a imagem na tela aqui. Ele vai escrever isso que está aqui. Opa. Aí ele vai colocar o fatorial de, aí o valor que está em num, que é 4, é igual a o valor que está em FAT, que é 24. Aí está correto? Vamos ver lá.
Agora a gente viu aqui, né? Ó, de 4 é isso mesmo, né? É 24. Ok. Agora é só arrumar, né? A gente vai juntar agora a entrada de dados com o que a gente colocou aqui, né? Então vamos arrumar o nosso algoritmo, tá? Vou colocar numa janela própria. Vou colocar para cá. Vou tirar aqui essas marcações. Bora pegar. Eu vou colocar a entrada. Eu vou colocar a entrada do forçando o usuário a digitar algo verdadeiro, tá? Vou colocar a entrada forçando o usuário a digitar algo verdadeiro. Bom, então vamos lá. Inteiro, fat e num. Vou só juntando aqui agora, tá? Nosso algoritmo começou aqui. Aí criou i, fat e num. Criou essas três variáveis. O i recebeu 1, o fat recebeu 1. O num não recebeu nada, o 1 vai ser a entrada de dados. Aí vai ocorrer a entrada de dados do num bem aqui. Aí eu vou forçar o usuário, né, a digitar o número válido. Então essa estrutura de repetição que está aqui, deixa eu colocar aqui uma linha. Essa estrutura de repetição é um laço que força o usuário a digitar um valor válido, né, para a gente. Aí depois vem para o laço do cálculo do fatorial. Aí neste outro laço aqui é o cálculo do fatorial. Então deixa eu colocar também uma linha aqui. Neste laço é o cálculo do fatorial. E depois a exibição do resultado. Ok? Aqui são só os comentários que a gente testou ali. Aí agora o algoritmo está pronto, né? Então o algoritmo é toda essa parte aqui do início ao fim. Vou colocar aqui uma borda só para saber o algoritmo completo, do início ao fim. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Agora não. Dúvidas, perguntas? Por enquanto não. Por enquanto não, né? Por enquanto Tranquilo. não. Beleza. Nessa parte 3 da lista de exercícios, assim, convém você preparar o algoritmo, porque assim fica mais fácil depois para codificar, tá? Mas lá na atividade que eu vou deixar para vocês, eu vou deixar para que você faça tudo em programa, tá? Então, nessa lista 3 que eu vou disponibilizar para vocês, já vai ser tudo em programação, ok? Tem uma questão que já está resolvida, quer dizer, parte já está resolvida, né, aí, que é a estrutura, mas depois vai ter que transformar, né, em um programa de computador. Então a lista 3, a atividade que eu vou fazer, toda já vai ser em programação. Mas vejam que quando você faz o algoritmo, você facilita no momento da codificação, né? Porque eu vou pegar isso daqui e só transformar para a linguagem. E o que é mais importante, né? Eu já sei que funciona, né? Porque eu fiz o teste disso aqui. Eu fiz o teste da entrada para ter uma entrada válida, né? A gente fez o teste agora há pouco. Eu fiz o teste da estrutura de repetição para poder executar o cálculo do fatorial. Eu fiz agora há pouco o teste. Então você já sabe que isso funciona, né? Você já sabe que funciona
essa estrutura. Por isso que é importante, né, você fazer a estrutura do algoritmo. Tranquilo? Bom, depois eu vou disponibilizar todo esse material, né, que eu estou trabalhando aqui com vocês. Também eu estou fazendo a gravação da aula, que também vai ficar disponível para vocês, tá certo? Bom, na próxima quinta a gente não vai ter aula, a gente está só adiantando, né, a aula que seria de amanhã. Para vocês, gostaria de desejar um feliz ano novo, né? A gente espera que esse ano, né, a gente consiga, né, melhorar nossas atividades aí. Já está certo, pelo menos eu já verifiquei, a gente já teve um retorno das nossas atividades, não essa de dependência, mas atividades normais, a partir de março, né? Vai ser blocado, vão usar blocos de disciplina, então, para não ficar muito pesado, correr todas as disciplinas ao mesmo tempo, deve ser blocos de disciplina, para que dê continuidade, né, aos demais semestres, né, que vocês vão completar, né? Então é só batalhar para poder terminar bem, né, fazer os exercícios para poder ter uma avaliação satisfatória, para que possa se livrar, né, dessa disciplina e possa, né, a partir do próximo semestre, dar continuidade, né, no curso, no seu curso, porque já está certo, né, o retorno a partir de março, e onde vai ser disciplinas blocadas, né? Então você vai ter mais de uma disciplina disponível aí por vez para poder dar conta ao longo do. E março vai ser presencial? Alguma dúvida, alguma pergunta? E março vai ser presencial? Provavelmente não. Provavelmente deve ser só remoto. Atividade presencial vai depender muito se já tiver alguma vacina homologada, mas eu acho que vai demorar ainda. É melhor a gente nem prever ainda. Até porque, mesmo que chegue a vacina, tem uma regra, né, normalmente, que define os grupos prioritários, e provavelmente deve entrar primeiro os mais velhos, pessoal profissional de saúde, aqueles que estão mais, né, à frente aí, e só por último não deve entrar os demais, né, que correm menos risco aí, mesmo que adquiram a doença. Então provavelmente vai demorar um pouco, então provavelmente deve ser somente remoto, né? E também tem as questões políticas envolvidas aí que acabam atrapalhando também, né? Embora tenha muitas escolas, eu sempre vejo aqui perto de casa os alunos do Senac, Senai, esses já estão de volta aí de forma presencial, normalmente, né? Algumas escolas particulares também, mas aí quando entra aí a questão da escola pública, aí já fica as questões políticas, né, acabam atrapalhando um pouquinho. Aí deve demorar um pouco mais, tá bom? Aí desejar para vocês todos um feliz ano novo, né? Eu espero que estejam todos sempre juntos da família e com saúde. Aproveitem, né, esse final de ano. Aí nós retomamos, né, no dia 5 de janeiro. Deixa eu só confirmar aqui a data. É uma terça-feira, né? No dia 5 de janeiro, então, a gente retoma, tá? A partir das 16 horas, 5 de janeiro, a gente retoma as nossas aulas via remota, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Feliz ano novo, senhor também. Feliz ano novo. Obrigado. Ok, professor. Feliz Beleza. ano novo. Obrigada. Aproveite aí. Aí assim que tiver disponível aí o vídeo, eu já vou disponibilizar. Os outros todos já foram disponibilizados, né? Mas aí assim que tiver, eu vou ver se... Aí eu vou colocar as regras da atividade também para vocês lá no Classroom, né? Para execução da lista de exercícios 3, tá? Que é o que eu vou utilizar como base para avaliação de vocês, tá certo? Tudo bem. Tudo bem? Tranquilo? Ok, professor. Beleza, Obrigada. gente.
Então, uma boa tarde. A gente demorou um pouquinho, né? Mas era necessário, né? Tá dando 1h40, mas era necessário para a gente poder fechar, tá bom? Boa tarde então, gente. Até mais.